Boa noite, meus caros amigos. São as quintas eleições autárquicas que faço. Tenho experiência suficiente para saber reconhecer quando estou numa candidatura, na apresentação de uma candidatura vencedora, e hoje aqui reconheço que estou na apresentação de uma candidatura vencedora a apresentar-nos o futuro Presidente da Câmara de Lousada, o Dr. Leonel Vieira. Começo por cumprimentá-lo com muito gosto, Dr. Leonel Vieira, Sr. Presidente da Distrital do PSD, Dr. Virgílio Macedo, Sr. Presidente da Conselhia de Lousada do PSD, Dr. Gaspar Ribeiro, Sr. Presidente da Conselhia do CDS de Lousada, Dra. Maria Emília Chamusca, Srs. Presidentes das Conselhias da JSD, da JP, a Comissão de Honra, a quem peço desculpa de estar de costas, mas não tenho mesmo que não seja essa. Muito obrigado, sejam bem-vindos e muita força para esta candidatura. Honram muito ao juntarem-se à candidatura do Dr. Leonel Vieira, não só do Dr. Leonel Vieira, mas todos nós que acreditamos, como vocês, que ele vai ser um grande Presidente da Câmara de Lousada e com isso vai servir bem o seu país. Queria começar por deixar uma palavra de agradecimento e de salientar o facto notável que é a força que a coligação entre o PSD e o CDS tem em Lousada. A força que tem pela capacidade que tiveram de se entenderem sempre, pela capacidade que tiveram de perceber que tinham que construir uma alternativa para que Lousada pudesse mudar, e conseguiram uma coisa que é muito difícil em muitos lados de se obter, que é, há 4 anos, apesar de não terem ganho a Câmara Municipal, terem permanecido unidos, terem permanecido juntos, terem continuado a trabalhar e possibilitarem que hoje aqui tivéssemos todos. E se o mérito disso se deve muito àqueles que num partido e noutro são dirigentes desses mesmos partidos, também tem uma razão de ser, que é o facto de terem a liderança do Dr. Leonel Vieira durante estes 4 anos, sempre a puxar por eles, sempre a lutar por Lousada, sempre a lutar pelos ideais que todos nós defendemos. E mais ainda, com a capacidade de ultrapassarem as fronteiras políticas dos dois partidos e de hoje isto ser um movimento que já não faz muito sentido falar no PSD ou no CDS. Faz sentido, sim, falar em lousadenses, faz sentido falar nas pessoas desta terra, faz sentido falar no futuro, sentido de falar num futuro melhor em que possibilita a Lousada ser uma terra mais desenvolvida, em que se possibilite que haja melhor qualidade de vida neste concelho. Eu vi há bocado no vídeo que aqui foi passado, e aproveito para cumprimentar o responsável, que não sei quem é, porque efetivamente é um vídeo extremamente bem feito. Tive a oportunidade de ver uma coisa que fiquei pasmado, é que o saneamento em Lousada não é uma realidade. É inacreditável como é que isso é possível acontecer. Um país, ou uma terra, ou um concelho que se quer desenvolvido, que se quer com o mínimo da qualidade de vida, obviamente tem que ter uma cobertura total de saneamento. Falo disto porque não sou eu o candidato e não vou estar a falar de outras questões, mas falo porque me chamou a atenção e é um dos indicadores mais importantes para se entender que um concelho é ou não é desenvolvido. E, meus senhores e minhas senhoras, queria aqui, não quero demorar muito tempo, recordar que há 4 anos, quando o Leonel Vieira foi candidato à Câmara Municipal de Lousada, não sabíamos se ia ganhar ou não era o mais importante, sinceramente. O que era importante é que começasse a fazer o seu caminho. O que era importante era que os lousadenses começassem a perceber que havia uma alternativa credível. O que era importante era que ele pudesse, durante estes 4 anos, trabalhar, embora na oposição, mas numa oposição responsável, para que todos ficassem com a certeza absoluta que ele era a pessoa acertada para este lugar. E, a mim, parece-me, para além disso, ainda mais. Hoje em dia, na situação em que o país vive, na situação em que a própria Europa vive, eu acho que existem, entre outras coisas, obviamente que há outras importantes, mas existem 2 características essenciais para um Presidente de Câmara, 2 princípios norteadores da sua ação que devem ser postos à frente de tudo. Um é o da racionalidade económica. Obviamente que hoje em dia as câmaras têm de ser geridas com todo o rigor, as câmaras têm que ser geridas com contas certas e, além disso, têm que ser geridas de forma a fazer e a promover o crescimento económico, criar mais emprego, apoiar os empresários, criar melhores condições de vida, ou seja, a racionalidade económica deve ser uma prioridade. A outra, mais importante ainda, é a consciência social. Hoje em dia, dado o estado em que o país está, a consciência social, o termos a noção que há pessoas com dificuldades, o termos a noção que
temos que os ajudar, temos a noção que temos que criar alternativas a essas pessoas, temos a consciência social, sempre acima de tudo, é fundamental para aqueles que nós todos que aqui estamos acreditamos num Estado de Direito e numa democracia plena. E, portanto, queria-lhes aqui dizer o seguinte: se há pessoa que tem essas duas características, é o Dr. Lionel Vieira. É uma pessoa extremamente conhecedora, extremamente rigorosa, com a capacidade de perceber muito bem aquilo que é necessário e, portanto, do ponto de vista da racionalidade económica, está perfeitamente à altura do desafio. E, por outro lado, conheço há 5 anos e muito tenho privado com ele nestes 5 anos, é dotado de uma consciência social notável. É uma pessoa com uma dimensão humana muito para além do normal e, por isso, tenho a certeza que todos estaremos muito bem representados com o Lionel Vieira, a Presidente da Câmara de Lousada. E, portanto, desafiava-me a alguém que falava aqui em voz off, porque é que eu estou aqui hoje a apoiar o Dr. Lionel Vieira. Estou aqui porque acredito, estou aqui porque ele é o melhor. Bem-aja, Dr. Lionel Vieira, uma boa campanha. Com as palavras de Álvaro Castelo da República, secretário da Central.